Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar dando continuidade na preparação para a certificação da prova LPI nível 3, prova 300-100, onde o principal assunto abordado ali é o Active Directory, juntamente com todos os recursos do Samba. E também uma parte de FreeIPA que nós vamos estar vendo ali na parte de gerenciamento de identidades, tá? Nós já tivemos algumas videoaulas aí, então trabalhamos todo o tópico do 301. Para quem não viu os tópicos ainda, quem estiver acompanhando aí a sequência, nós temos aqui o tópico 301 que fala a respeito de Samba Basic. Depois ele vai descer para o 302, tá? Já vimos todos esses, tem as videoaulas, todas elas gravadas e publicadas. Onde agora nós vamos para o elemento que eu tinha considerado mais pesado, no sentido de pontuação. Deve ser o mais cobrado na prova de certificação. Tem mais tópicos, pode ver que são 5 aqui no total. Então é o que tem mais tópicos e é o que tem mais peso. Então muitos deles aqui, ó, 4, 4, 5, 2, 2. Então com certeza será o item mais cobrado dentro da certificação, onde nós vamos ter que ter um entendimento maior, tá? Então vamos começar aqui pelo 300. Vou gravar diversas videoaulas para a gente completar tudo isso aqui. Ainda não sei quantas videoaulas serão necessárias, mas talvez em umas 5, 6, 7 videoaulas aí completar todo esse conteúdo, tá? Nós temos aqui toda a parte de o que é necessário, tá? Dentro da descrição. Toda a parte de o candidato, ele tem que saber configurar, tá? O Active Directory Domain Controller, incluindo também toda a parte de gerenciamento do Active Directory Domain. Então ele tem que mostrar, o candidato tem que mostrar conhecimento de habilitar e configurar toda essa parte aí. Beleza? Em cima disso aí, nós vamos começar a decorrer nos tópicos. Eu vou apresentando cada um dos tópicos, como por exemplo, entender os conceitos do Active Directory, entender as principais, certo? Os princípios de rede, a parte de serviços usado pelo Active Directory, como por exemplo DNS, Kerberos, NTP, LDAP, CIFS e o próprio Microsoft RPC. Inclusive na aula passada nós trabalhamos com RPC Client. Toda a parte de estruturar um novo controlador de domínio e também adicionar ele como membro de um domínio já existente. Então nessa aula eu pretendo trabalhar com vocês esses tópicos até aqui, ó, nessa primeira aula. Depois nós vamos entrar nessa outra segunda aula aqui. Essas aulas elas podem ter talvez um pouquinho mais de minutagem, tá? Devido ao conteúdo ser mais denso. Depois a gente trabalha mais esses dois e aí por diante a gente vai trabalhando, eu vou apresentando os tópicos para vocês, beleza? Bom, falando um pouquinho a respeito de conceitos aqui, quando a gente fala de Active Directory, hoje é uma das principais ferramentas que são utilizadas dentro das organizações, onde o principal objetivo do Active Directory, ou nós chamamos de ADDS, que é Active Directory Domain Services, é centralizar toda a parte de gerenciamento de usuários, computadores e alguns outros objetos, certo, que você tem dentro da sua rede. Mas se a gente olhar hoje, uma das principais funções do ADDS, a função básica dele ali, é gerenciar o quê? Contas de computadores, usuários e grupos. As contas de computadores elas são ingressadas dentro do domínio, onde, uma vez que ela é ingressada dentro do domínio, o AD passa a gerenciá-los. E nós temos ali ó, os usuários cadastrados, onde eles fazem o quê? Ao iniciar uma sessão, eles centralizam exatamente toda a parte de checagem de autenticidade do usuário, de checagem de autorização dentro do AD. Então ele controla tudo isso. Então o usuário vai fazer o login, ele vai digitar o usuário e senha. Essas credenciais elas são enviadas para um controlador, como nós estamos dizendo aqui, onde ele vai checar se o usuário e senha está passando senha válida. Ele tem autorização para acessar essa conta de computador? Uma vez que ele tem esse processo,
ele consegue pegar e fazer o ingresso depois que faz toda essa parte de checagem de credenciais. Então, verificou a conta, consegue fazer os ingressos aí, se o usuário for um usuário válido ou não. Aí, entrando na parte de domínio, toda a estrutura de implementação do Active Directory, geralmente, ela é baseada em domínios. Então, ou então numa árvore, por exemplo, que você vai ter numa estrutura de vários domínios ali. Geralmente, quando você pega a estrutura do domínio, você vai ver que ela faz o quê? Ele armazena esses objetos que a gente está falando. Então, por exemplo, eu tenho um domínio que é o itmastercloud.local, um exemplo. Essa estrutura aí, ela vai ser usada para armazenar o quê? Toda a parte estrutural de users, grupos, computers, objetos. Tem as especificações voltadas para segurança do serviço. Então, ele provê toda essa parte de segurança voltada para autenticação, autorização, toda a parte de recursos que serão utilizados dentro do controlador, além de aplicar toda a parte de políticas específicas. Eu consigo determinar políticas GPOs que serão aplicadas, certo? Seja para nível de users, seja para nível de computers. Um item que ele exige que é essencial é o serviço de DNS. Então, o serviço de Domain Name System, ele é utilizado para quê? Toda a parte de resolução. Existem diversos serviços embutidos dentro do Active Directory, certo? Onde nós podemos pegar e fazer, na verdade, é necessário ter a resolução de nomes para que eles funcionem. Então, nos serviços que é essencialmente exigido que você tenha dentro dele é o DNS. Por isso que ele já estrutura. Vou mostrar para vocês, ele já estrutura o DNS e é necessário que tenha esse conhecimento também. Falando a respeito da árvore de domínios, tá? Esse conceito é utilizado principalmente quando você tem uma estrutura hierárquica maior, onde você tem controlador de domínio pai, e abaixo desse controlador de domínio pai você tem diversos outros controladores, certo? Que são os controladores de domínio filho. Então, essa é a estrutura de uma série de domínios, certo? Interconectados entre si. Nós temos o que nós chamamos de relação de confiança. Então, a relação de confiança ali que você vai ter entre os pais e a estrutura pai, né, no caso o servidor de domínio raiz e os filhos dela ali são importantes, exatamente para você estruturar o Active Directory de uma forma que seja logicamente, talvez e até fisicamente, certo, separados, onde vai facilitar muitas vezes o gerenciamento das aplicações de regras, quando você precisa muitas vezes aplicar uma regra para um determinado subdomínio, certo? Ou então você aplicar ela de forma geral, estruturalmente, através do domínio pai, e ele já replicar isso aí para todos os domínios filhos. E é interessante que essa estrutura de pais, domínio pai e domínio filho, já é criada automaticamente. À medida que você vai implementando, ele já vai criando essa estrutura. Poderia trazer para você aqui um desenho clássico que geralmente eles fazem, tá? Onde nós temos aqui uma pirâmide, onde você poderia ter aqui um controlador aqui, outro controlador aqui e aqui um controlador pai. Exemplo, poderia pegar, por exemplo, esse aqui, vamos supor que fosse o IT Master Cloud.local. Eu poderia dividir ele por estados, né? def.itmastercloud.local e aqui sp.itmastercloud.local. Chega um pouquinho mais para cá. Então, poderia ter essa estrutura interligada entre eles. Quando eu faço esse desenho, é a relação de confiança, não somente entre o pai e o filho, mas também nós temos aqui a relação de confiança entre os próprios controladores, que são controladores filhos. Aí outro detalhe que você poderia pegar aqui é o seguinte, talvez aqui poderia estar rodando, por exemplo, um em 2019, certo? Eu estou falando de nível de compatibilidade, tá? Se aqui você estivesse rodando, por exemplo, em 2016 e aqui talvez uma versão do Samba que fosse o Win 2008, 2008 R2, que eu estou colocando cenário misto, tá? Existem níveis de compatibilidade entre eles, nós chamamos de níveis funcionais. Quando você vai fazer a estruturação, você tem que determinar qual nível funcional que ele vai estar utilizando. Logicamente que o 2019 ele tem novos níveis funcionais, mas ele não deixa de ter compatibilidade com o do 2008 R2. Só que nessa estrutura aqui é importante que você nivele, tenha uma nivelação
qual o nível funcional que você vai estar utilizando, tá? Nível funcional que você vai estar utilizando, certo? Dentro do seu domínio. Então, ou dentro da sua, nós chamamos de floresta, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, poderia pegar e fechar, não, o nível funcional que eu vou estar utilizando em todas elas vai ser o nível funcional do 2008. Não seria o recomendado, o ideal é você trabalhasse num nível funcional mais elevado, tá? Que todos estivessem nesse nível, para que você conseguisse trabalhar com os últimos recursos. Agora, o que acontece pode ser que, certo? Você não consiga, por exemplo, fazer uma determinada migração para a última versão. Aí você tem que descer o nível funcional, colocar o nível funcional daquele que você tem talvez a menor versão, porque senão você perde incompatibilidade. Se eu tiver, por exemplo, níveis funcionais diferentes dentro da minha árvore, dentro da minha floresta aqui, ó, acaba que a relação de confiança entre eles vai ser impactada. Eu poderia ter uma estrutura com mais outros domínios aqui. Por exemplo, pegar rapidinho aqui. Pegar o lápis mesmo, tá? Ó, eu poderia ter uma outra estrutura, uma outra árvore, certo? Contendo mais um controlador aqui. Vamos desculpando o desenho aí, tá? Imagine que aqui eu tivesse mais duas árvores, ó. Com mais... Não significa que ela tem que ter 3 controladores sempre, tá? Que é só para você ver a estrutura da árvore. E eu poderia ter, inclusive, domínios diferentes aqui, ó. Aqui com o ponto local. Chaves. Ponto local. Ok? Isso dentro da estrutura raiz. Quando você tem aqui a ligação entre todos eles, pego tudo isso aqui, ó, é o que nós chamamos de floresta. Ok? A floresta ela permite a interconexão usando, certo? Aproveitando os esquemas que você tem, certo? Entre diversos domínios, interligando eles de forma através de uma relação de confiança. Então você pode ter essa relação de confiança aqui, inclusive entre domínios diferentes, tá? Uma relação de confiança transitiva entre eles. Deixa eu dar uma limpada na tela aqui. A gente viu um outro conceito, tá? Importante. Bom, entrando em outro assunto aqui, referente aos mestres de operações, tá? Então, dentro do controlador de domínio, nós temos diversas funções que elas, geralmente, quando você tem apenas um controlador ali, ó, ele acaba que designa todas essas funções especificamente para um, mas que elas podem ser subdivididas e nós vamos ter um momento próprio para visualizar como é que você faz para gerenciá-las. Nós temos aí no total 5 mestres de operação, que é o Scheme Master, nós temos o Domain Name Master, o PDC Emulator, Read Master, temos também o Infraestrutura Master. Então, no total aí nós temos 5 controladores, certo? 5 diferentes tipos de mestres de operações. 5 diferentes tipos de mestres de operações. Pegando cada um deles aqui, falando a respeito de cada um deles, por exemplo, o Schema Master, qual que é a função dele? Ele gerencia todas as mudanças que são feitas dentro da floresta. Então, quando você tem as florestas, certo, dentro do seu Active Directory, toda a parte de mudança de esquema que acontece dentro delas é função do Schema Master fazer esse gerenciamento. O Domain Name Master, esse basicamente ele é responsável por toda a parte de gerenciamento de nomes dentro da floresta. Então você tem ali ó, o Domain Name, que é o gerenciamento de DNS. Então toda a parte de gerenciamento de nomes dentro da floresta é ele que faz o controle. O PDC basicamente ele controla toda a parte de alterações voltadas para senha, bloqueios de contas, group policy. Então ele pode ser designado para aquele controlador que será responsável por fazer esse gerenciamento voltado para os clientes, tá? Outra opção que nós temos é o read, né, que é o identificador relativo. Então, ele é responsável por toda a parte dos objetos que são criados,
qual que é o identificador de segurança que eles recebem exclusivo, qual que é o identificador relativo que eles recebem, ou seja, toda a parte de ID, certo? A função do read master, ele é responsável por garantir que esses objetos, certo, não sejam atribuídos, por exemplo, em duplicidade. Então, ele que controla toda essa parte de identificadores de segurança e identificadores relativos. Por último, aí nós temos a parte de Infrastructure e Master. Esse aqui é quando você tem, por exemplo, um conjunto de vários domínios que você tenha que dar permissões a níveis de segurança de um controlador acessar objetos, por exemplo, que estão no outro. Então, ele é responsável por dar exatamente essas autorizações, por fazer essas referências entre os account securities, entre controladores distintos. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, deixa eu trazer um Active Directory, só para exemplificar para você. Nós temos aqui, ó, dentro do próprio AD, eu vou pelo Windows por enquanto, depois a gente vai ver isso aqui dentro do Samba, tá? Então, abrindo ele aqui, ó, eu quero mostrar para vocês onde é que vocês fazem. Eu quero mostrar as opções que você tem, em que nível que você consegue visualizá-las. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, sobre meu domínio, botão direito, você tem a opção aqui, ó, tanto de Operation Masters. Aqui você vai visualizar três, ó, que é o READ, como eu falei para vocês, que é o que controla toda a parte de identidade. Temos aqui, ó, a parte do PDC. Atualmente ele está falando que o PDC aqui, o controlador, está sobre o Win 2019, tá vendo? E aqui o de infraestrutura. Então, três elementos você controla diretamente aqui, ó, READ, PDC e infraestrutura. São vinculados mais à parte de domínio. Tem mais outros dois, tá? Um deles aqui, ó, você consegue visualizar na parte de relação de confiança. E o outro, que é o de esquema, você tem que habilitar. Esse não está por padrão, ele não vem por padrão já direto para você. Ó. Operation Master. Ó, esse aqui é o Operation Master, tá vendo? É onde eu consigo fazer a alteração dele. O mestre de esquema aqui, ó, para que você visualize ele, você pode pegar, acessar o prompt de comando. Aí dentro do prompt de comando é necessário que você, certo, habilite um registro para que você consiga visualizá-lo. Então eu vou executar o comando aqui, ó, reg svr32. Ó, então aqui você vai digitar exatamente vai registrar essa DLL. Uma vez que essa DLL é registrada, aí você consegue chamar o MMC e você consegue adicionar um novo snapping, que ele vai ter exatamente a função para gerenciar esquemas. Ó. Vamos ver aqui. Active Directory. Bem aqui no início. Ó. Active Directory esquema. Então, adiciono ele. Ok. Está aqui toda a parte de gerenciamento de esquema que ele traz, ó, todas as classes, os atributos, como eu falei, dentro de toda a sua estrutura. Ó, bem legal. Você clica com o botão direito nela, aí ele também tem a opção de Operation Master, que é onde ele permite você pegar e fazer a mudança especificamente, certo, do esquema. Então, essas são as 5. Poderia utilizar o comando ntds útil para você pegar e fazer o gerenciamento dele também. Aí você conseguiria visualizar também quais eram os esquemas, trazer a listagem, tudo isso aí através da linha de comando, sem precisar ir nessas interfaces gráficas, mas que a gente vai visualizar posteriormente. Ainda aqui dentro do AD, deixa eu só fechar essas telas aqui rapidamente para a gente poder entrar em alguns outros itens. Isso aqui a gente vai explorar com maiores detalhes depois, tá? Dentro do Active Directory, alguns objetos aqui, ó, são mais essenciais, na verdade, no dia a dia, são mais utilizáveis no dia a dia em toda a parte de gerenciamentos, tá? Então, por exemplo, o que nós temos aqui? Você pode ver que tem estrutura de unidades organizacionais, basicamente elas são ambientes que são utilizados para você armazenar alguns objetos dentro de uma estrutura mais lógica, organizada, onde nós podemos ter, por exemplo, a parte de users,
que é criação de usuários, contas de computadores, grupos. Existe a possibilidade de eu fazer a criação também de alguns contatos. Então dá para você criar aqui, ó, por exemplo, contatos, dá para você criar, tem a opção de pastas compartilhadas, ó, shared folders, que você poderia já criar diretamente, assim também como tem a opção de impressoras compartilhadas. Esses aqui são alguns dos itens que você pode simplesmente já fazer criação, além de alguns outros, tá? Dentro do Active Directory. Passando por alguns elementos ali importantes, o primeiro que eu queria falar para vocês é a respeito do Lightweight Directory Access Protocol, que é o LDAP. O LDAP ele é uma plataforma basicamente de código aberto, onde nós temos a possibilidade de implementar ela individualmente ou através de um conjunto de serviços. Ela roda na porta 389. E basicamente esse recurso, certo? Ele é utilizado para a seguinte finalidade. Imagine que ele é uma estrutura hierárquica de esquemas, certo? Na qual você vai ter exatamente todos os objetos e informações que serão estruturados dentro do Active Directory. Você vê aquela tela bonitinha ali, mas por trás dele tem uma estrutura de esquemas que são utilizados para fazer esse armazenamento. E o Active Directory ele entra como fazendo um papel fundamental aqui dentro do mecanismo, certo? Que é de comunicação, de interação, certo? Com o seu servidor e aplicações. Eu posso pegar diversas aplicações e falarem para aquelas aplicações consumirem dados, por exemplo, do meu Active Directory. Então, por exemplo, talvez eu vou precisar de uma determinada aplicação, quero que ela utilize o campo login e o campo senha, o campo telefone, o campo address. Então, através do LDAP, eu consigo estabelecer uma comunicação com essa aplicação e ele buscar exatamente registros, filtros, exatamente dessas informações. Bom, deixa eu abrir aqui agora o DNS, só para mostrando para vocês um pouquinho de como que ele está estruturado. A partir do momento que você faz a instalação de um Active Directory, ele exige que você tenha o back-end do DNS para fazer toda a parte de gerenciamento das resoluções de nomes, tá? Então, por exemplo, o que ele já fez aqui? Ó? Ao estruturar, ele já cria as entradas para vocês. Como você pode ver aqui, ó, Microsoft Domain Controllers. E dentro dessas entradas que ele faz, ele traz as informações referentes a quem são os nossos controladores, tá? Quais são os sites que nós temos configurados, então ele já cria um site padrão, que é o Default First Site Name. Dentro desse site ele já traz algumas informações importantes, como por exemplo, quem que é o servidor Kerberos? Aqui é porque eu tenho dois controladores de domínio. O Kerberos ele é responsável diretamente pela geração de tickets de acesso, tanto ticket de serviço, como também ticket de acesso direto, tá? Que é o TGT e o TGS. Outro item fundamental que a gente tinha falado é a respeito do LDAP, né, que ele vai centralizar toda a parte de informações dos nossos esquemas. Inclusive, se eu chamar aqui o ADSI, você consegue visualizar toda a estrutura, inclusive do LDAP. Ó. Então, dentro desse contexto, você pode ver, ó, olha lá, IT Master Cloud, DC IT Master Cloud, DC Local. Ó, vou acessar as propriedades dele aqui, ó, settings, na verdade. Olha lá, LDAP dois pontos. Então aqui ele faz a conexão. A porta padrão que ele utiliza, a porta padrão 389. Isso fica também muito claro quando você vem na gerência do DNS aqui, ó. Você consegue visualizar qual que é a porta utilizada pelo LDAP, ó, 389. E aqui você consegue visualizar qual que é a porta utilizada pelo Kerberos, ó, porta 88. Dentro do TCP também ele traz as mesmas informações. Toda a estrutura de ADs, você tem que ter pelo menos um catálogo global, que é onde ele vai ter uma réplica de todos os objetos, certo? Na hora que vai fazer as consultas. Na hora que a máquina vai fazer a autenticação, ela precisa saber exatamente quem é o catálogo global, quem é que tem esse catálogo que ela vai consultar, certo? Com todas as informações, para ter exatamente uma indexação de forma rápida em si, dele encontrar os objetos ali dentro. E aqui, ó, atualmente nós temos dentro do Active Directory, nós temos exatamente essa função. Se eu pegar aqui, ó, dentro do controlador, olhando 2019, olha lá, ó, DC Type, ele é um catálogo global.
Você tem que ter pelo menos um dentro da sua estrutura da sua rede, tá? Mas caso você tenha aqui outros, não tem problema, é até mais uma redundância, mas pelo menos um você tem que ter. Por isso que é exigido, é obrigatório quando você faz a instalação. Como vocês podem ver, quando eu acessei aqui o NTDS Settings, dentro das propriedades do controlador, eu posso marcar ou desmarcar essa opção, certo? Que faz a referência. Então, na própria instalação, ele já colocou as informações referente que essa nossa máquina ela é um catálogo global. O que mais que nós temos aqui dentro dessa estrutura? Já falei a respeito do LDAP, falei a respeito do Kerberos, que é para autenticação, geração de tickets, né? E falei a respeito do catálogo global. Outra função super importante, só falando rapidamente sobre ela, é o NTP. Será fundamental, até mesmo para o uso do Kerberos ali, e a autenticação, que nós tenhamos um servidor de horas. NTP nada mais é do que Network Time Protocol. É um protocolo que você utiliza, que roda na porta 123, que é utilizado para você pegar e garantir que o horário da sua máquina esteja atualizado. Então, hoje o Active Directory ele já pode fazer um papel, certo, de ser exatamente um servidor NTP. Lógico que ele faz o quê? Ele sincroniza com outros servidores dentro da estrutura. Depois vocês podem até ver uma videoaula sobre NTP. Ele sincroniza com outros servidores de alta precisão, como por exemplo nós chamamos de Stratum 0. Servidores de Stratum 0 são servidores de altíssima precisão. E hierarquicamente vinculados a esses Stratum 0, aí você vai descendo os níveis, Stratum 1, Stratum 2 e assim por diante. Mas resumindo, NTP, que é de Network Time Protocol, é um serviço de horas que garante que as estações de trabalho elas recebam os horários corretamente. Porque se houver uma divergência entre o cliente e o server, você pode ter uma série de problemas aí, desde a geração de tickets incorretos, certo? Desde a autenticação do logon, ele não conseguir realizar se a diferença for uma diferença superior, geralmente a 15 minutos. Então é super importante que você tenha servidores de horas estruturados na sua máquina funcionando corretamente. Outro elemento importante de você ter o conhecimento é o MS-RPC. Também é cobrado que você tenha conhecimento na prova de certificação. Nada mais é do que Remote Procedure Call, tá? RPC, que são chamadas remotas de procedimento. Essa aqui é uma tecnologia que geralmente é utilizada tanto em ambientes client e server, que vai permitir, certo, você chamar alguns procedimentos diretamente, certo, remotamente através da execução do comando RPC Client. Então, geralmente, computadores conectados, por exemplo, entre uma rede, vão permitir que você faça toda essa parte de administração. E por último, aí, falando a respeito do protocolo CIFS, tá? SMB CIFS, nós utilizamos ele principalmente como objetivo de fazer o quê? O compartilhamento, tá? Assim como o SMB, o principal objetivo é trabalhar compartilhamento de arquivos dentro de uma rede, arquivos, impressoras, esse protocolo também ele vai permitir que você faça toda a parte de gerenciamento, certo, de compartilhamentos, ok? Então, esses itens que a gente trabalhou aqui são itens mais conceituais, tá? Entender cada um deles, por exemplo, como DNS, Kerberos, o que é a função de um Kerberos, qual que é a função de um NTP, qual que é a função de um LDAP estruturalmente, certo? CIFS, que é compartilhamento, as chamadas RPCs, Client Server, para você fazer uso de recursos internos ali. Tudo isso aí é importante. Nós vamos agora começar a fazer a implementação mesmo, tá? Do Active Directory. Então, nós vamos subir uma máquina aí vou utilizar um Debian para isso aí, vamos subir uma máquina e vamos fazer toda a implantação do zero ali, mostrando para você todos os conceitos. Beleza, pessoal? Nos vemos aí na prática agora, fazendo toda a implantação do Active Directory na próxima aula. Valeu, um abraço a todos, até mais.